Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler, publicado pela editora Agir em 1947. Estamos na parte 1, a atividade de ler, no capítulo 1, para o leitor médio. Nesse capítulo, Mortimer Adler explica como ele iniciou suas atividades de leitura e como ele iniciou os estudos até colocar as primeiras regras aqui nesse próprio livro da Arte de Ler. Inicialmente, ele diz que esse livro, A Arte de Ler, é especificamente destinado ao leitor médio. O que seria o leitor médio? O leitor médio é aquele que está entre o analfabeto, as pessoas que não leem e não sabem e não entendem a leitura, e o bom leitor, aquele que consegue ler e entender a leitura. O leitor médio é justamente o fim e o objetivo do livro do Mortimer Adler. O leitor médio, ele sabe ler algumas coisas, porém ele tem certas dificuldades para entender aqueles textos, né? Isso é devido ao fato de que normalmente os leitores médios acham que a leitura não exige uma regra, não exige um esforço próprio de quem vai praticar a própria leitura. Muitas pessoas acham que ler é como andar, por exemplo, ou como simplesmente ver algo, enquanto que, na verdade, segundo Mortimer Adler, uma leitura ela exige uma série de regras que você tem que seguir para que você possa se aprimorar com o passar do tempo e se tornar um leitor mais eficaz e saber entender mais os livros, né? Então a arte de ler tem que ser estudada com regras e tudo mais, né? É como se fosse propriamente, ele dá os exemplos, como se fosse um esporte em que há as regras próprias que você tem que seguir para ganhar o jogo propriamente, né? Todos podem, por exemplo, escutar uma música. E quando você escuta essa música, você vai se admirar com ela e tudo mais. Mas poucos conseguem explicar aquela música com técnica, né? Explicando ali quais são as notas, quais são os símbolos que podem ser escritos no papel em relação àquela música, e todo o conhecimento histórico em relação àquela música. Enfim, todos podem escutar a música, mas poucos podem explicar aquela música com técnica. Da mesma forma, a leitura. Muitos podem ler, mas poucos podem conseguir entender com a profundidade, com aquilo que tem que ser realmente o sentido da própria leitura. Então, por isso que Mortimer Adler dá aí essas regras que ele acumulou durante todo um vasto tempo aí de sua vida, né? Foi ensinando justamente que Mortimer Adler passou a aprender como ler os livros de uma forma que fosse mais proveitosa, né? Antes mesmo ele dizia que não sabia ler propriamente como deveria ser. Inicialmente o próprio Mortimer Adler iniciou um curso chamado General Honors com o professor John Erskine na Universidade de Columbia. E nesse curso eles liam os livros clássicos e debatiam pelo menos uma vez a cada mês algum desses livros clássicos, né? E o próprio Mortimer Adler leu esses livros e se tornou muito entusiasta dessa leitura dos livros clássicos, né? E nessa época já eram chamados de Great Books. E foi então que o próprio Mortimer Adler decidiu ler por sua própria conta, né? Leu depois desse curso os livros e acabou percebendo que ele não havia entendido da mesma forma, ou seja, ele relendo os livros, ele encontrou aí que aqueles livros pareciam ser livros totalmente novos, né? E foi aí que ele percebeu que algo diferente havia nesse ato de ler os livros clássicos, né? E aí ele descobriu que realmente ele não sabia ler como deveria ler propriamente, né? Logo em seguida ele acabou encontrando com o professor Mark Van Doren, onde ele ficou admirado, né? Vendo a capacidade de raciocínio, vendo a capacidade de memorização do conteúdo dos livros e tudo mais que o Mark Van Doren possuía. E então o próprio Mortimer Adler decidiu estudar os próprios livros e tentar estudar as técnicas de livros, de leitura de livros, e como ele iria fazer uma leitura proveitosa e como ele poderia então ser um leitor mais eficaz. E ao reler os livros várias e várias vezes, ele foi percebendo que há diferenças entre os livros, que há regras que podem ser feitas e ser melhor aproveitadas com o passar do tempo. Então, o aperfeiçoamento do Mortimer Adler se deu na própria prática e na investigação do próprio ato de ler em si, né? O ato de aprender, que é uma das finalidades da leitura,
exige um esforço de quem vai aprender, né? O aprendiz ele tem que se esforçar com o tempo e usando próprias técnicas que o tornam eficaz durante essa leitura, né? E aqui o professor ele não deve ignorar quando seus próprios alunos não souberem ler, né? Já que nas escolas grande parte aí das pessoas que estudam não sabem ler propriamente e entender. E o professor, dentro aí da sua perspectiva de maior amplitude de conhecimento, tem que ter uma certa paciência em relação aos alunos e saber explicar para eles e tentar, de certa forma, incentivar a leitura, né, propriamente, né? Isso é algo bem interessante. O livro do Mortimer Adler é o resultado, portanto, de anos de experiência do próprio autor, né, e que ele resolveu compilar essas experiências e publicar em 1940 com o livro, né, com o título How to Read a Book, que foi traduzido como A Arte de Ler. Para melhor entender, né, propriamente dito, as várias formas de leitura, serão analisadas em cada capítulo, né, aquelas regras que o próprio Mortimer Adler irá expor e irá colocar conforme ele foi explicando aqui e dando exemplos e tudo mais. De certa forma, esse capítulo primeiro ele demonstra muito da experiência pessoal que o Mortimer Adler teve com relação à leitura e como iniciou todas essas regras, tudo aquilo que ele fez para iniciar a escrita do livro A Arte de Ler. Então, é esse o capítulo 1 para o leitor médio, que é um capítulo introdutório, né, para explicar o leitor um pouco das finalidades aí do livro e como o próprio autor iniciou esse livro. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. É isso aí. Até mais.